Olá pessoal, bem-vindos ao VK Pro Review, eu sou o Itos e vamos revisar e ranquear o Filina S450, utilizando os critérios objetivos da OVK. Tendo um design com a clara inspiração do Lanzo Atlantis, ele possui atualmente duas versões, sendo uma que vai até 1000 Hz de Poly-Rate e outra que vai até 4000 Hz. Ambas as versões possuem as mesmas opções de cores, sendo todas elas com a parte superior branca e a parte inferior com opções de cores azul, roxo, marrom e vermelho. Utilizaremos no review a versão de 1000 Hz de cor branca, com parte inferior azul, que foi a única que achei disponível para compra. A OVK utiliza critérios objetivos para formular as notas técnicas e critérios subjetivos pós-testes para análise de performance e impressões gerais. Então, se você curte periféricos com foco em jogos competitivos e quer ficar sempre atualizado com os lançamentos, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. A embalagem do Filina S450 é bem simples, com um layout bem genérico de mouse de escritório, mas fazendo bem a sua função de proteger o mouse. Seu unbox também é bem simples, sem muitos detalhes, mas tudo o que precisamos está na embalagem. Temos como conteúdo o mouse, um manual de uso, um cabo USB para USB-C, tipo paracorde, com uma boa flexibilidade, o extensor do receptor que é USB para USB tipo C, com a logo da marca, o receptor de 2.4 GHz, que é bem genérico e não possui nenhuma identificação, grips de cor preta, bem simples, mas de qualidade superior aos que acompanham o G Pro X Superlight, por exemplo, e esses fits adicionais, com um corte bem diferente do que costumamos ver no mercado. O Filina S450 é um mouse todo feito com plástico de qualidade boa, leve e maleável. Sua construção não é tão sólida, e seu aspecto tanto na parte superior como inferior não é tão premium como o dos mouses da Lanzo, mas isso já se espera de um item custo-benefício. De todo modo, ele não tem aquele aspecto de plástico vagabundo, ficando no meio termo. Ele possui uma cor fosca na parte superior. O plástico é agradável ao toque, mas claramente deixará marcas de uso caso sua mão fique muito suada. Na região inferior foi utilizado esse plástico transparente, mais maleável e vazado, estilo de design Lanzo Atlantis. Assim como nos mouses da Lanzo, essa região pode ser considerada um ponto de fragilidade na construção. Essa fragilidade não afeta em nada o uso regular, mas o mouse pode danificar mais facilmente nessa região em caso de quedas. Saliento que em termos de resistência, a região é claramente inferior ao Lanzo Atlantis, pelo tipo de plástico utilizado, sendo a região bem mais flexível no S450 que nos mouses da Lanzo. Ao apertar forte em vários locais na parte superior do mouse, é possível notar pontos de deformação. Será possível também ouvir alguns rangidos de plástico, sendo que na região lateral, o botão auxiliar dianteiro é acionado quando você põe bastante pressão, coisa que não vai acontecer no uso regular, mas mostra um ponto de fragilidade na construção. A região inferior é bastante flexível e nada resistente, sendo que a parte dianteira inferior é mais resistente que a traseira, que possui apenas essas linhas bem finas, que facilmente quebrarão em caso de quedas. Na montagem, é possível notar rebarba em alguns pontos, principalmente na região que une a parte superior e inferior, mas nada absurdo. No teste de sonoridade, não foi possível observar nenhum barulho ao balançar o mouse. O fabricante informa que o Filina S450 pesa 53 gramas aproximadamente. Na minha balança, eu obtive 56 gramas como resultado. Sua distribuição de peso não é centralizada, sendo bem mais pesada na parte dianteira que na traseira, característica que ocasiona flicks mais irregulares, pois a parte dianteira tende a ir para o lado em direção ao movimento. E apesar das medidas cruas e do design lembrarem o Lanzo Atlantis Mini, o shape é mais parecido com o do Hatch S Plus, em termos de tamanho e curvatura, com um ponto máximo de altura mais centralizado, diferente do Lanzo Atlantis Mini, que possui um ponto máximo de altura na região traseira. As dimensões do shape foram pensadas para usuários com mãos pequenas e médias. É possível utilizar a pegada fingertip e claw para usuários com mãos grandes, não sendo muito viável utilizar palm. Já para usuários com mãos médias, é possível utilizar todos os tipos de pegada, sendo a claw e fingertip as pegadas principais. Usuários com mãos pequenas podem utilizar palm e claw, ficando a fingertip um pouco inviável. Na minha mão de 18 cm, uma mão de tamanho médio, ele vai naturalmente para uma pegada claw mais relaxada.
Ele possui um shape de formato simétrico e de tamanho pequeno, com medidas de 119 mm de comprimento, 61 mm de largura e 40 mm de altura, com um volume de grip de 56 mm. Os fits são de PTFE virgem e têm um aspecto bem genérico, com bordas pouco arredondadas que fazem o mouse raspar bastante em mousepads com características Control. Ele possui esse formato bem peculiar e não consegui pensar em um fit de outro modelo de mouse que seja compatível, mas pelo menos temos fits extras já inclusos na embalagem e a possibilidade de usar point fits universais. O mouse conta com um total de 6 botões funcionais mais scroll. Estou contando com o botão de troca de DPI, que fica na região superior do mouse, e o botão de liga e desliga, que fica na região inferior. Ele possui também na parte superior um pequeno LED, que indica o DPI atual. Os switches dos botões principais são os One 80M, os transparentes Blue Shell Pink Dot, os mesmos utilizados pelos mouses da Lanzhou. Eles proporcionam cliques agradáveis, mas com um aspecto soft nessa implementação. Ao spamar os cliques, percebi uma tatilidade ruim e irregular, pois existe uma particularidade nessa implementação onde o pre-travel é diferente, dependendo da região onde você clica. Essa inconsistência é um ponto negativo, no contexto geral para os botões principais. Os botões laterais estão muito bem posicionados e contam com o switch Zuano, que possui uma boa sensação tátil ao pressionar. O seu pre-travel é alto e existe um pequeno post-travel. De todo modo, os botões laterais foram bastante responsivos e os cliques eram registrados, mesmo quando acionava os botões de forma leve. O scroll possui um codificador mecânico TTC Gold de 8 mm, com 24 milhões de giros de vida útil. Suas marcações não são tão bem definidas, e ele possui uma rigidez entre média e baixa. Uma coisa que me incomodou é que a sensação tátil muda quando o scroll é rolado para cima ou para baixo. Não chega a ser um scroll ruim, mas mouses com a mesma faixa de preço, como o Ajaz 199, tiveram um scroll mais bem trabalhados. Sobre o wobble, os botões principais possuem um wobble mínimo, com quase nada de folga lateral. Já os botões laterais possuem um wobble razoável, que no uso não me incomodou, mas vai incomodar usuários muito exigentes. O wobble do scroll é bem sutil, não estando o scroll perfeitamente centralizado na carcaça. Essa característica não é algo que chegue a atrapalhar a performance, mas não é visualmente bonita. A bateria de 300 mAh possui duração média de 40 horas. No meu uso, ela ficou próxima de 42 horas, o que fica abaixo da média da maioria dos mouses atualmente. Ele possui entrada USB tipo C, e o cabo, de boa qualidade, vai permitir que você jogue sem incômodos, no caso de precisar jogar com o mouse carregando. Em performance bruta, possui tanto a MCU como o sensor óptico, iguais os da linha Atlantis, OGV1, OGV2 e Mini. Na MCU temos uma BK52850, uma MCU bem atualizada, capaz de efetuar configurações avançadas e de armazenar macros e perfis. Seu sensor óptico é o modelo PixArt PAW3395, um sensor de ponta para mouse sem fio, que vai de 50 a 26.000 dpi, que podem ser ajustados de 50 em 50 dentro do software, ou configurados em 6 estágios para um ajuste rápido através do botão de troca de DPI da região superior do mouse. O sensor está bem implementado e possui um lift-off de distância mínima para registro de 1 mm, editável no software para até 2 mm. O seu polyrate vai até 1000 Hz ou 4000 Hz, dependendo da versão, e pode ser editado no software para 125, 250, 500, 1000, 2000 e 4000 Hz. Quanto ao software de configuração, ele é bastante simples, e você pode configurar macros, trocas de DPI, polyrate e outras configurações de ajustes avançados, como velocidade de double click, debounce time, rolagem do scroll, lift off, dentre outros. Comprei minha versão no AliExpress e custou R$ 256. Não fui taxado na importação e ela demorou 20 dias. A loja atendeu todas as minhas necessidades para facilitar o envio. Vou deixar o link de compra na descrição. Nos testes, alternei por 10 dias o uso em mousepads com características distintas, usando no Kovac como iTrain, Valorant para FPS tático e o Warzone 2.0 para FPS de tracking. Os switches foram responsivos, mas o fato de não existir uma uniformidade nos botões principais deixa uma forma de spamar o clique irregular. Não tive problema com os botões laterais, eles foram melhor do que aparentavam ser no início dos testes.
Quanto ao scroll, ele é regular num contexto geral. A sua tatilidade é mediana. Costumo usar o botão do scroll para marcar locais ou oponentes, e o giro do scroll para pular. A diferença de tatilidade ao mover o scroll para cima ou para baixo era um incômodo no início dos testes, mesmo que não ocorresse perda de desempenho. Ao me acostumar com essa característica, eu nem sentia mais essa diferença. Ele foi bastante confortável do ponto de vista ergonômico, pelo seu shape, que lembra o mouse da G-Holes. Usei ele com uma pegada híbrida de claw com fingertip. O seu plástico, mesmo sem ser premium, é agradável ao toque, mas à medida que fui usando, as marcas e manchas de suor apareceram muito rapidamente. Usei ele sem grips, que contornariam esse problema. A falta de centralização na distribuição de peso foi um problema real, que deixava o uso com a pegada fingertip inviável, dificultando os flicks até se acostumar com essa diferença de peso. Os fits arranhavam bastante em mousepads control, e à medida que o poder de parada aumentava no mousepad, esse arranhar de fit era mais intenso. Ao trocar os fits pelos Fits Ice do Viper Mini Wired, senti uma melhora considerável no deslize, que melhorou ainda mais quando troquei pelos Fits Tiger Arc do M42. Um simples ajuste que deixou o mouse utilizável em todo tipo de pad. Recomendo de qualquer forma que seja trocado para fits do modelo Point Fit Universal. Como consideração, é certo que o melhor trabalho na distribuição de peso e a inclusão de fits com melhor qualidade faria desse mouse o melhor em sua categoria de preço. Sobre a performance bruta, não percebi input lag e nem delay nos cliques. O sensor funcionou de forma perfeita, sem spin out, perda de rastreio ou redução da precisão, exceto quando eu fiz um teste com o receptor mais afastado do mouse, que ocorreram alguns spin-outs, mas para resolver isso, só coloquei o receptor próximo ao mouse novamente. A nota técnica do Filina S450 foi de 8.9, com nota overall de 7.9, o que dá a ele ranking C. O Filina S450 possui componentes técnicos de mouse high-end, mas sua construção, acabamento e implementação permanece a de mouses custo-benefício, sendo pior em alguns aspectos-chave que os seus principais concorrentes. Ele não é um mouse com uma qualidade de construção ruim, pelo preço que é cobrado. Se analisarmos somente o critério custo-benefício, pelos seus componentes, ele fica entre os mouses com uma boa relação custo-benefício. Antes de finalizar, quero agradecer à equipe da Agoros Store por todo o suporte de informação dado para o vídeo. E para quem assistiu o vídeo até o final, eu espero que ele tenha ajudado na escolha do seu próximo periférico. Não esquece de deixar o like para fortalecer e de conferir os outros vídeos do canal. Até a próxima!